Fala, gente! Estamos começando o primeiro podcast da Do Zero ao 100, ou o BPOcast. E aí a gente vai definir junto com vocês o que é melhor. Se a gente ajudar o dono de pequena e média empresa a entender como é que ele faz gestão, ou se de fato a gente transforma os dados deles em resultados. Hoje nós estamos aqui, como você sabe, eu sou Douglas Oliveira e eu estou aqui para ajudar você que é dono de pequena e média empresa, de como é que você faz para ter uma empresa que de fato você conheça os teus números. O que a gente ouve muito na internet, né? Que os olhos do dono é que engorda o gado. Será que isso é verdade? Qual é o outro mito que a gente ouve muito na internet? Que é impossível nós fazermos gestão de um negócio se nós não entendermos 100% de finanças. Será mesmo que a gente precisa ser 100% especialista em um segmento para que a gente consiga fazer essa gestão? Então, esse podcast junto com esse BPO vai ajudar vocês a terem clareza sobre isso e fazer com que vocês enxerguem de fato quais são os números que a gente precisa olhar. Uma outra coisa que é muito importante que a gente vai encontrar aqui é: como é que a gente faz para enxergar os nossos números e tomar decisão? Será que a habilidade técnica que a gente tem, será que o conhecimento técnico que a gente tem, só isso basta na hora de nós nos tornarmos um empresário? Então a gente vai mostrar para vocês aqui nesse podcast como é que você faz para desmistificar essas coisas. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu nessa jornada é que toda empresa, sem exceção, precisa de uma ajuda externa. Então, independente de qual seja o segmento do teu negócio, independente se você é um empresário, se você é um MEI, se você é um empresário individual, se você tem sócios, independente do tamanho da tua empresa, se fatura 30, 40, 50, 200 mil reais, em algum momento você vai precisar de uma ajuda externa. E nesse momento em que você vai precisar de uma ajuda externa, por que não no financeiro também? Não sei se você sabe, mas hoje é possível você terceirizar a tua área financeira. Então, por exemplo, lá na DGS, que é uma empresa voltada para terceirização financeira, por isso o nome BPOcast, é uma empresa voltada para terceirização financeira, onde a gente absorve a parte administrativa financeira dos clientes e eles ficam com a parte de tomada de decisão. É verdade. É possível você ter uma empresa, você ser o dono dessa empresa e você ter alguém cuidando do teu financeiro, transformando os seus dados em resultados. Só que mais importante até do que isso é você conhecer os teus números. Porque não adianta você terceirizar e delegar para alguém, porque o verbo no financeiro não é confiar. O verbo no financeiro é conferir. E aí, se você abrir um negócio, você delargou ao invés de você delegar, é possível também que você tenha um problema. Então, só para chamar a tua atenção, para você entender o que nós vamos tratar aqui, é possível que nesse exato momento, na sua empresa, de você que está me ouvindo, não sei em que horário que você vai estar vendo isso, mas é possível que na tua empresa tenha alguém nesse momento roubando você e você não sabe. Choca ouvir isso, mas é uma realidade. Quer que eu te dou uma prova sobre isso, só para você entender o que a gente vai trabalhar aqui? Quantos dias você demora para fazer a conciliação bancária da sua empresa? Quem é que aprova os pagamentos? Quantas contas bancárias você tem e como que você classifica e ordena as suas despesas e as suas receitas? Você aprova de quanto tempo? Alguém tem o seu token? Então, se alguma dessas coisas te chamou a atenção, você precisa acompanhar esse podcast, porque a gente vai ajudar você aqui a enxergar isso e não mais ser enganado, e não mais ser ludibriado, e não mais ser um empresário que não conhece os números. Porque um empresário que não conhece de finanças, um empresário que não faz gestão do negócio, está brincando de ser empresário. E o nosso papel aqui é ajudar você a como é que você faz, então, para você ser, de fato, o governante, o comandante, não sei como é que vai ser o nome que você vai usar, mas, de fato, você tomar as rédeas do seu negócio e não delargar e aprender a delegar, mas delegar com eficiência. Só que a gente descobriu também que não adianta só você entender de finanças, que você também precisa melhorar a sua comunicação. A gente encontra empresários no Brasil inteiro, então a gente atende empresários no Brasil inteiro que têm muita dificuldade com a questão da comunicação. E aí, pensando nisso, o que a gente fez? A gente resolveu, então, trazer hoje uma profissional, uma doutora, não sei se assim posso dizer, que é uma doutora, especialista em comunicação, e a gente vai mostrar para vocês o quanto é importante nós trabalharmos a nossa questão da comunicação. Eu nem sei falar o nome da profissão dela direito, eu vim descobrindo no carro, então até ontem ou até hoje à tarde eu falava fonoaudióloga. E aí eu descobri que, na verdade, é fonoaudióloga. Falei certinho, né? Acho que é assim mesmo. E aí a gente descobriu isso e eu vou apresentar para vocês então a Vivian, que é uma fonoaudióloga, é assim, né? Fonoaudióloga. E a gente vai conversar com ela um pouquinho hoje, ela vai contar um pouquinho de quais são as dores que ela está enfrentando no processo de formar-se e agora tornar-se uma empresária ou uma autônoma
e como é que ela consegue agora gerir isso dentro da profissão dela. Então, a gente vai bater um papo com ela. Ela vai conseguir também fazer perguntas para entender sobre finanças e eu vou aproveitar que não sou bobo e vou tirar o máximo de informações que eu puder sobre a comunicação, porque eu acho que isso é um fator importantíssimo para a gestão do nosso negócio. Vivian, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo. Eu sou a Vivian, fonoaudióloga pela Santa Casa de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da fonoaudiologia. Né? A fono é uma área ainda muito nova, que tem muita demanda, muita procura. E quando eu comecei a atuar, né, bem recente agora, surgiu muitas dúvidas referente a finanças, né, a parte burocrática que a gente não tem assim na faculdade. A grade da fonoaudiologia na faculdade é bem completa, mas ainda falta aí uma área de finanças. Eu acho que seria muito rico, muito legal pra gente, porque todo recém-formado sofre bastante, né? Eu lembro que quando eu comecei a atuar, eu corria, né, para o Douglas para fazer várias perguntas referente a recibo, a contrato, e se eu quiser ter o meu consultório, alugar uma sala, né? E eu lembro que eu corria assim para tirar dúvida com vocês. Realmente faz muita falta essas coisas assim da parte burocrática. Você acha que depois que você se formou, que você pegou o diploma, que todo mundo espera isso, você acha que os seus problemas aumentaram ou diminuíram no sentido não de exercer a sua profissão, Sim. mas das coisas que vão ser extras isso? Porque aí você se tornou uma profissional da sua área, mas você precisa atender pacientes e não sei se posso chamar de cliente. Também. E aí, como é que você faz agora para gerir esses clientes? Na faculdade vocês aprendem isso? Você aprende finanças, por exemplo, na faculdade? Eu tenho essa dúvida. Na faculdade de Fonoaudióloga. Fonoaudióloga, você aprende finanças nisso? Não, na verdade a gente não tem nada de finanças na faculdade, ninguém fala sobre isso. É meio que um tabu na faculdade, eu posso dizer assim. Então ninguém fala, olha, quando vocês saírem da faculdade, vai ter muitas vagas assim, a gente não tem muita noção de precificação do nosso trabalho, então a gente vai descobrindo na prática mesmo, né? Uhum. E é um pouco difícil, a gente descobre na pele. Então o meu primeiro emprego, assim, não fiquei muito tempo, porque realmente não era o que eu procurava, né? Não cobria todo o investimento que eu tive durante os 4 anos de graduação e eu ainda continuo estudando, não tem jeito. Fono faz muito curso, como qualquer outro profissional. Uhum. Então, faz muita falta essa noção, assim, de finanças. Tem que acrescentar aí na grade da Fono uma aula só para isso, pra gente Ficou falar. uma dica então, né? Onde você fez? Uma dica, na Santa Casa. Santa É Casa. uma faculdade muito boa, uma grade muito completa, Uhum. mas seria melhor ainda se tivesse aí uma matéria só de finanças pra gente tirar todas essas dúvidas aí. Fazer um merchan agora para a faculdade. Fazer um merchan lá para a faculdade. Olha só. Você que está pensando em se formar, então, na área de fono, você precisa procurar a Faculdade Santa Casa, que é uma das mais renomadas e com certeza você vai sair de lá com uma bagagem extraordinária. Agora, não sei se isso vai chegar neles para eles nos ouvirem. Inclui finanças na sua grade curricular, porque vai ajudar as fonos para elas começarem a entender que no processo de atendimento ela também precisa entender de finanças. Por quê? Certeza. Porque se ela não entender de finanças, ela vai ser especialista na área dela, mas vai ser péssima como empreendedora. E aí isso pode gerar um problema. Vamos pensar comigo, vamos lá. Uhum. Você já teve dificuldade, por exemplo, de conseguir pensar se qual a máquina de cartão que você usaria? Com certeza. Na verdade, eu não tinha noção nenhuma. Como que faz para ter uma máquina de cartão? Começa aí, com as dúvidas bem básicas. Não tinha noção. E é a primeira coisa que os pacientes querem. Então, eles, eu quero fechar pacote, mas passa cartão? Uhum. É a dúvida, assim, de todos os dias. E aí, a gente tem que ir atrás. É uma coisa que realmente ninguém senta e fala, vai surgir tanta... Não. A gente descobre na prática mesmo. Uhum. E assim, eu penso, não sei se você pode me corrigir se está errado, mas eu penso que na sua profissão, o primeiro passo que você vai dar é você trabalhar sozinha. Sim. Então, acho que ninguém começa grande, né? Porque quem começa grande é uma aberração. Então, toda empresa que é grande um dia foi pequena. Sim. E penso que na tua área também não seja diferente. Então, vocês têm que começar pequeno. E aí, como é que é isso? O que você escolheu? Você escolheu abrir um negócio? Você foi trabalhar para alguém? Como é que vocês precificam isso? Então, eu tenho essa dúvida, né? Como é que um psicólogo, uma nutricionista, uma fono precifica os serviços? Como é que vocês fazem isso? Vocês têm habilidade para fazer isso? Existe um conselho que determina essa regra? Como é que funciona isso? Sim, existe uma tabela do Crifono que tem todas as precificações. Na hora de você fazer essa precificação, o que você leva em consideração para você fazer essa precificação? Você se baseia no que todo mundo está fazendo e precifica? Ou, de fato, você vai no sopro de Deus?
que eu me baseio é não aceitar convênio, né? Então, eu sou autônoma, trabalho para uma clínica particular e eles dividem o lucro no meio. Então, divide 50% para cada. É isso que é o assim, que tá funcionando melhor, tá? Que não é o ideal ainda. Posso fazer uma pergunta de finanças agora? Pode. Eu vou inverter agora os papéis, hein? Pode. Vamos lá. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente divide o lucro, então 50 para cada. Ok. Como é que você sabe que, de fato, você está distribuindo 50% para cada, fazendo da forma correta? Vocês estão considerando quais custos? Ou a palavra custos também te soa bem? Você consegue entender isso ou isso te causa alguma dificuldade? Porque nesse processo de, eu estou dividindo 50-50. Mas aí eu penso que você está prestando serviço num lugar de alguém, certo? Certo. Quem fica com os custos da água, da luz, do telefone, da internet, da locação, de trazer o paciente, como é que vocês distribuem isso para entender que o 50-50 tá ok? Não é uma conversa que eu já tive com alguém, não sei. Não saberia responder, é realmente uma pergunta interessante. Isso é uma coisa muito importante. Por que a gente está tocando nesse ponto, né? Porque grande parte dos pequenos e médios empresários, eles quebram não por ausência de faturamento. E eu não sei se isso é comum, não sei como é que... eu não sei se está certo também isso, tá? Mas eu penso que na sua área, grande parte das pessoas que estejam atuando, estão atuando baseado no que as outras pessoas já fazem. Sim. É assim? Beleza. Se é assim, eu fico pensando, como é que vocês vão conseguir definir, de fato, em que momento vale a pena você ser autônoma e em que momento vale a pena você abrir um CNPJ e você empregar mais pessoas? Entendo. Porque eu acho que isso talvez seja uma dúvida. Porque acontece muito no Brasil é assim, grande parte dos pequenos e médios empresários, eles quebram por ausência de gestão, que não tem a ver com faturamento. E é muito difícil. E aí eu te pergunto, como é que você faz para separar a pessoa física da pessoa jurídica? A gente não sabe. Não tenho nenhuma noção, sendo bem sincera, assim, não tenho noção. As coisas estão funcionando. A gente vai descobrindo. E quais são as dúvidas que vocês têm? Será que... Você conversou com alguma amiga falando que você vinha num podcast? Sim, e aí? A gente sempre conversa bastante dessa questão de ser autônoma, né? De, é um sonho abrir um consultório, né? Então, o que precisa para abrir um consultório? A gente tem que ter CNPJ? Tem que ter MEI? Não sei. Não sei mesmo. Então, são muitas dúvidas que eu sei que tem uma lista aí de coisas que a gente tem que ir atrás, mas... Não sei por onde começar, digamos assim. Tem algumas aí que a gente pode perguntar? Vamos lá, pode perguntar, eu vou te ajudar. Vamos lá. Se quiser falar o nome das pessoas também e ver quem foi que fez a pergunta, fica à vontade. Pode entregar, né? Pode, vamos lá. Tá bom. Então, você pode começar explicando em relação à taxa de maquininha do cartão, quando é abusiva, quando não é. Que a gente começou a falar aqui da taxa, né? Bom, vamos lá. Pensando sobre a taxa da maquininha do cartão, né? Primeiro a gente tem que desmistificar duas coisas importantes. Eu acho que já vai ser provavelmente a sua próxima pergunta, que é o seguinte. Eu abro um CNPJ ou eu pego a maquininha no meu CPF? Tá, eu acho que essa seria uma pergunta, eu vou segurar essa, mas eu sei que essa pergunta vai vir. Por que eu estou te falando isso? Porque para você pegar uma maquininha de cartão, você vai ter que definir se você vai vincular essa maquininha de cartão no seu CPF ou se você vai vincular essa maquininha de cartão no CNPJ. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Beleza. Feito isso, como é que a gente descobre se as taxas elas são abusivas ou não? Primeiro é assim, existe uma regra de mercado com as operadoras, com as máquinas de cartão, com as adquirentes, que as taxas elas vão ser baseadas no valor de faturamento. Ok? Então, você foi lá, então aí de vez em quando aparece assim, taxa zero até 2 parcelas com valor de R$2.000. Aí você fica, uau, eu vou lá, eu vou pegar essa maquininha porque eu vou ter taxa zero. Cuidado. Por que cuidado? Porque nem sempre tudo aquilo que está mostrando que de fato é. Então, onde está a grande sacada, a grande jogada desse negócio? É que grande parte dessas maquininhas, elas estão dizendo que você vai ter que performar um valor de faturamento para que você tenha a taxa zero. E aí, quando você está começando a atender, e eu espero que isso aconteça muito rápido, mas eu acho que também não é tão rápido assim de você sair da faculdade e já faturar 50, 100 mil reais assim muito rápido. A menos que você saia de lá e você consiga uma coisa assim muito extraordinária, mas ninguém começa assim já no primeiro dia. Não existe isso de a bala de prata, né? Vou chegar a achar uma bala de prata que vai fazer eu faturar 200 mil reais. Então, quando você vai fazer a maquininha de cartão, como é que você sabe se a taxa está abusiva ou não? Primeiro, você tem que fazer a conta de quanto é o teu valor hora.
Primeira coisa a fazer. Então, vamos fazer um valor, vamos pensar num valor hipotético. Então, digamos que você cobre R$100, beleza? Cobrou R$100. Desses R$100, você tem que tirar os custos que você tem. Então, vamos ver lá quais são os custos que você teria, por exemplo. Então, se você estiver locando uma sala, por exemplo, você vai ter o custo da locação da sala, ok? Então, o que você teria que fazer? Entender se esse valor de R$100 consegue cobrir os custos que você vai ter e ainda gerar um valor satisfatório. Como é que a gente calcula isso dentro do teu segmento para você ter uma média, para isso ficar fácil para você entender? Porque talvez eu esteja falando, você está falando, como é que eu vou fazer isso? Você pode se basear, por exemplo, no valor do convênio, que eu acredito que é quem paga menos. Então, se você fizer a conta e você deduzir os teus custos e der menos do que o valor do convênio, você já sabe que tem um problemaço ali. E quando que as taxas elas são abusivas de fato? Quando elas são abusivas de fato, é só você pensar o seguinte, quantas horas demora um atendimento seu? De 45 minutos a 1 hora. 45 minutos, 1 hora. Vamos pensar que você ganhasse R$2.000. Beleza? Beleza. Então, você pegar esses R$2.000 e dividir pela quantidade de horas que você atende. Então, você vai saber quanto vale a sua hora. Ok? Fazendo uma conta simples. Quando você descontar o valor da maquininha, descontou lá a taxa que ela te cobra, que ela vai te cobrar ou por parcela, e tem maquininhas que ela te cobra por venda. Então, vai ter vários cenários. Como é que você vai descobrir se isso é abusivo ou não? Na hora que você fizer essa conta e o valor que volta para o teu bolso é próximo daquele valor que você de fato vai receber, ou ele está recebendo um valor que você entende que é até maior do que vem de fato para a tua mão. Entende isso ou não? Ficou confuso? Entendo. Então, assim, tem maquininhas de cartão que cobram 3% sobre uma venda no crédito. E aí, às vezes, a gente não faz essa conta. Só que no momento em que você abre um CNPJ, além de você pagar a taxa ali da maquininha, você também vai pagar depois por você ter emitido uma venda. Então, você passa a estar incluída num processo de tributação. Eu tô vendo que você está ficando até triste. Mas aí, esse é o momento certo para você entender se você está pagando uma taxa abusiva ou não. Então, a primeira coisa que você tem que ter na mente é assim, se você abrir um CNPJ, todas as vendas que você passar na maquininha do cartão, todas, sem exceção, elas vão ser tributadas. Ou seja, você vai pagar um pedacinho para o governo. Se você fizer na pessoa física, idem. Então, só a título de comparação. Então, eu sei que você é muito mais rápida do que eu, então você vai pegar isso rápido. É mais ou menos assim. Se você estivesse pagando, por exemplo, na pessoa jurídica, de 6% a 9% de imposto sobre essa venda, na pessoa física, em teoria, você pagaria o IR de 27,5%. Então, aí agora a gente só precisa entender os prós e os contras de quando vai fazer mais sentido você ter uma e quando vai fazer mais sentido você ter outra. Faz sentido isso para você ou não? Faz sentido. Beleza. Próxima pergunta. Assim, ficou até triste. É complicado. É muitas coisas, né, por trás que a gente não sabe, né? E tá tudo bem não saber. Como eu comecei dizendo, eu acho que toda empresa precisa de uma ajuda externa. É muito necessário. É bem necessário. É muito necessário. Só que aí eu vou te perguntar, né? Em que momento que faz sentido você contratar uma ajuda externa? Já fez essa pergunta? Agora faz, pra mim faz. Bastante sentido. O que mais que perguntaram, Vivi? Uma boa pergunta que eu vi aqui que as meninas mandaram pra mim, que é quando vale a pena a gente pegar dinheiro emprestado pra abrir um consultório? Vale a pena? Então, pegar do pai, da mãe, do namorado, começar já com uma dívida aí. Ou seja, abrir um negócio já começando com uma dívida, é isso? É. Vamos lá. Sendo muito honesto contigo, grande parte das pequenas e médias empresas no Brasil começam com dívida. Por quê? Isso eu preciso voltar um pouquinho na base. Porque assim, quando a gente começa, vamos pensar na escola. Você começou falando assim, ó, na grade da minha faculdade não fala sobre finanças, ok? Ok. Vamos pensar no ensino médio. No ensino médio te ensinaram sobre finanças empresariais? Não. Seria muito legal. Então, a gente já falhou na base, lá na instrução na escola. Concorda comigo? Concordo. Beleza. Em casa, vamos pensar nos nossos pais. E aí, sem levar em consideração as limitações, se ele teve condições de estudar ou não, etc. Os pais em casa ensinam a gente a fazer uma gestão financeira do nosso dinheiro? Não. Então, a gente também teve uma falha em casa. Concorda comigo? Concordo. Ok. Aí, a gente vai para a universidade. E aí, dependendo da área que a gente escolhe na universidade, a gente também não trabalha a parte das finanças. Concorda? Concordo. Ou seja, nós não fomos preparados para empreender. Então, não sei se você vai concordar com isso, mas no Brasil nós não somos incentivados a empreender. É uma realidade. É uma realidade. Então, até um tempo atrás, talvez até antes do processo da pandemia, se você falasse que você era PJ, se você falasse que você não trabalhava com carteira registrada, as pessoas olhavam para você e achavam que você era de outro mundo. Sim. Estava conversando com meu tio, que tem um pouquinho mais de idade que a gente, ele me falou
que aqui em São Paulo, inclusive, tinha algum problema assim. A polícia saía na rua na década de 90, 80, parava alguém para fazer uma revista. Nesse processo que ele parava para fazer uma revista, sabe o que ele fazia? Ele não pedia o RG. Ele perguntava, cadê a sua carteira de trabalho? E se você não tivesse uma carteira de trabalho assinada, você já era tratado como uma pessoa que não era uma pessoa idônea, que não era uma pessoa de boa índole. Sim. Então, assim, nós não fomos ensinados a empreender. Então, 90% ou mais das empresas que começam com dívida. Então, respondendo a sua pergunta ou a sua dúvida, que é a pergunta das suas amigas. Dá para começar uma empresa sem ter dívida? Dá, desde que você faça um planejamento. Qual que seria o ideal? Começar com dívida ou não começar com dívida? Eu vou dizer isso e talvez as pessoas que sejam da minha área criem um pouco de resistência com isso, mas é o que eu acredito e vejo isso acontecer na prática. O ideal é você começar. Tá, não importa se é com dívida. Se é com dívida ou não é com dívida. Todavia, entretanto, se é mais fácil ou se é mais difícil, é mais difícil. Porque uma vez que você começa assumindo uma dívida, você tem que entender que você vai ter que vender para você conseguir manter os teus custos, as suas despesas, tirar o teu pagamento, que aí o dono da empresa precisa ter um pagamento, não é todo o dinheiro que entra. E depois eu vou falar com você um pouquinho sobre isso. E você precisa também incluir o valor de devolução para quem te emprestou o dinheiro. Se é o banco, se é o pai, se é o namorado, enfim, de quem quer que seja. Mas sim, na hora de você começar, se você pudesse programar e começar com uma reserva, seria melhor. Quanto tempo essa reserva? No mínimo 3 meses do que você teria de despesa seria o suficiente, assim, o mínimo 3 meses. Então pensa comigo assim, água, luz, telefone, aluguel, o que mais que gastaria num consultório de uma fono? Protocolos, recursos. O que é protocolo? Muito caro. É um bom investimento. O que é protocolo? Eu não sei o que é. Protocolo que a gente usa para fazer avaliação. Então, depende de cada caso, a gente tem um protocolo, né? Então, é um investimento. Eu vejo que você anda sempre com uma malinha. O que é aquilo? São jogos? Sempre. Muitos jogos. Muitos Isso é um investimento? É, investimentos. Isso você teve que comprar, você fez um investimento naquilo. Então, você tem certeza. que incluir isso também ali como os teus gastos. Então, pega todos esses gastos que você teve, multiplica ele por 3. É o que você deveria ter de reserva de segurança para começar. Isso desencoraja o empresário a começar. Pensando nesse lado, tem que ter um planejamento, até para começar com dívida, tem que ter um bom planejamento, né? Exatamente. Então, assim, o problema não é você começar com dívida. O problema é você começar sem planejamento. Entendi. É a palavra-chave. A palavra-chave é planejamento. Tá, perfeito. Respondido? Respondido. Sucesso. Que mais? Deixa eu ver mais uma aqui. Eu tenho bastante colegas, não só da fono, mas também psicólogo, TO, físio. No geral, o pessoal da saúde tem as mesmas dúvidas, então ninguém sabe. O que é TO? TO é terapia ocupacional. Tá bom. É uma profissão nova também. Uhum. Olha, tô ajudando os colegas hoje. Pode perguntar. Tá bom. Não sei o que perguntar. Bom, eu sei que tem uma coisa aí que talvez às vezes as pessoas não perguntam, mas que está incluído e que às vezes a gente não olha para isso. Que é o seguinte, acredito que você já teve essa dúvida. Você começou a empresa, beleza? Você começou a empresa. Ou você começou a ser autônoma, né? Você começou a ser autônoma e aí você abriu o teu atendimento, né? Abriu o seu atendimento. O paciente veio até você. Você atendeu esse paciente. O dinheiro entrou na sua conta. Esse dinheiro é seu? Ou você precisa separar esse dinheiro para pagar as contas? Como é que você separa isso? Como é que funciona hoje para eu poder te explicar se você está fazendo certo ou não? O dinheiro é meu. Acho que não era a resposta adequada, mas na prática acaba sendo isso, né? Porque, assim, agora que eu tô começando a ter um pouco mais de noção de controle financeiro, né? Dessas coisas assim. Grande parte dos pequenos e médios empresários, Vi, eles misturam a pessoa física com a pessoa jurídica. E como é que eles misturam isso? Porque quando ele abre uma empresa ou ele passa a ser autônomo, ele não entende que agora ele é uma empresa ou um empresário. E aí ele entende que todo o dinheiro que entra é dele. É dele. E não é incomum você encontrar uma pessoa que está trabalhando mais, em teoria, quando eu digo trabalhando mais, é entrando mais dinheiro na conta dela e ela estando mais negativa do que quando ela trabalhava para alguém registrado. Esse é o caminho para falência, né? Resumindo. Esse é o caminho para falência. Entendo. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não separa as coisas. Uma coisa é a pessoa física e outra coisa é a pessoa jurídica. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você acredita, eu não sei se é a tua área também, mas você acredita que a comunicação pode ajudar nesse processo de gestão de um dono de pequena e média empresa? Se sim, como? E como é que a gente faz isso? Com certeza. A comunicação é a chave para tudo, né? Então, assim, a gente tem o controle, né, da nossa linguagem corporal, né?
saber ouvir. Então, assim, é bem mais interessante eu ouvir uma palestra de uma pessoa que tem expressão facial, que muda a entonação da voz, que gesticula, do que já uma pessoa que fica ali séria o tempo todo, não mexe nada, né? Aquela voz, assim, sem ter melodia, sem prosódia. A gente Sem ter presta o quê? mais atenção. Como chama isso aí? Melodia, prosódia. Prosódia. A gente vai mudando a entonação da voz, Aham. dependendo do assunto. Então, se eu tô mais animada, eu falo mais animada. Aham. Se eu vou contar uma história, vou te dar uma notícia mais triste, eu já mudo também. Então, tudo isso é bem importante, né? Pra gente, na didática do dia a dia. Então, pra dar uma palestra, tudo muda, né? E, assim, eu não sei se é comum se seus pacientes passam isso, eu não sei nem se você atende pessoas da minha idade, né? Mas, assim, Claro. a minha esposa sempre diz que eu sou muito acelerado. Então, eu sou acelerado para pensar, eu sou acelerado para falar, e de Pra vez em falar. quando ela fala assim, dá uma segurada que a pessoa não conseguiu entender. Existe um treinamento, um Com curso, certeza. sei lá, existe uma fórmula mágica de alguma coisa que vocês conseguem fazer para eu ser menos acelerado e como Não é que eu faço existe isso? fórmula mágica, tudo Aham. é treino, né? Ninguém tem uma dicção perfeita. Eu mesmo sou fono, mas eu também tenho que fazer exercícios e sempre controlar, né? Pra ficar uma fala legal. Então, a gente tem alguns exercícios de articulação que ajudam a reduzir a velocidade da fala. Porque, assim, você tem muito conhecimento e quer passar esse conhecimento, aproveitar cada segundo do tempo. E aí, acaba gerando o aumento da velocidade de fala, né? Hoje, a gente pode fazer um exercício aqui de articulação, bem prático, tranquilo, Mas que é um treino. sem testar, sem me falar nada. Sem testar. O que tem que fazer? Vou fazer. Vamos lá. Vamos ó. fazer. Eu tenho uma rolha aqui pra gente fazer, ó. Você vai colocar aqui. É bem tranquilo. Onde Tudo eu é vou treino colocar nessa essa vida. rolha, hein? Pelo Tudo é amor de treino. Deus. Eu tenho alguns trava-línguas aqui, ó. Você vai colocar assim entre os dentes, tá bom? Aqui? É, certinho. Uhum. E vai ler o trava-língua, tá bom? É um pouco engraçado. A ideia desse exercício... Aqui, ó, peguei. A ideia desse exercício é forçar um pouquinho a articulação, porque a gente acaba articulando um pouco melhor com a rolha. Tem que ler tudo aqui? Então, lê os três, vai. Lê os Vamos três. lá. Capricha, articula bem. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Boa. Em rápido, um rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros. É isso? Muito bem, parabéns. É isso aí, gente. O eu sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. adoro. Perfeito. Muito difícil. Esse exercício é legal porque a gente acaba tendo que forçar um pouco mais para articular com a rolha, porque é difícil falar com a rolha na boca, não é o ideal. E aí, quando você tira a rolha, já fica mais suave para falar. Você acaba abrindo mais a boca automaticamente. E quem articula mais, fala mais devagar. Então, tudo é treino, ter o hábito de fazer exercícios, né? Vim com uma consulta com a fono, pra gente aprender mais. Dá pra fazer essa consulta pra grupo, por exemplo? Lá no escritório? É até mais divertido. Ah, né? é? Torna o ambiente mais comunicativo, né? O pessoal descontrai, faz o treino, tira as dúvidas de dicção, porque é uma coisa que incomoda a gente, né? Mexe com a autoestima, com a segurança da pessoa. Me veio uma coisa agora na cabeça que eu não sei se nem faz sentido, mas vou perguntar. Eu tenho um dos meus sobrinhos, quando ele era menor, por ele falar muito rápido, ele ficava gago. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Claro, com certeza. A gagueira, né, tem muito a ver com a nossa respiração, então o controle da minha respiração e com a velocidade de fala. Então, se eu não consigo controlar a minha respiração, que é a base para todas as outras funções do corpo, eu não vou falar legal, né? Vai ter aí a gagueira. Temos a gagueira aí que é passageira, que vem e vai embora, e tem a gagueira que não tem cura, então te acompanha ao longo da sua vida toda e você tem que aprender a controlar, com exercício também, com treino, muito treino. Incrível, incrível. E aí agora me veio uma outra pergunta, que é, quando a gente abre um negócio, a gente vai aprender, assim, vou usar o seu exemplo, tá? Tá. Independente de você ser um profissional que vai trabalhar a questão da comunicação. Eu penso o seguinte, você abriu uma empresa, beleza? Então, você abriu lá uma empresa ou você virou autônoma. Você vai ter que atender alguém. Então, você querendo ou não querendo, a comunicação vai fazer parte. Com certeza, o tempo todo. Você agora, como profissional da área, o que você entende sobre isso? Que todo empresário, aí eu estou sendo vasto, colocando o cara que fatura 10, o cara que fatura 100 mil, o cara que fatura 1 milhão, o cara que tem um funcionário, o cara que não tem nenhum funcionário, ou o cara que tem 100 funcionários. Você entende de verdade, que isso pode ajudar na entrega de resultado dele ou na empresa dele ter um melhor aproveitamento por se comunicar melhor com o cliente? O que você
pensa sobre isso? Porque Com agora isso me certeza. abriu um leque aqui. Será que eu não preciso treinar os meus funcionários para se comunicar melhor? Com certeza. Principalmente ele se lida com pessoas, né? Eles têm que ter uma didática boa para o cliente entender o que eles estão fazendo, sentir confiança, né? E saber os passos, né, do dia a dia. Então, assim, a comunicação é a chave. É bem importante isso. E você acha que... Quanto tempo demora para você evoluir nesse sentido? Então, por exemplo, eu sou acelerado desde que eu me entendo por gente. Quanto tempo eu preciso demandar para isso, para que a minha comunicação seja melhor e que isso tenha efetividade para os meus clientes? Então, vou melhorar um pouquinho a pergunta, tá? Tá. Eu trabalho também com consultoria. Aham. E aí, por trabalhar com consultoria, eu sou obrigado a me comunicar, Certo. ok? E eu ganho por hora. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma consultoria assim como vocês de 1 hora, vou atender uma pessoa, então eu tenho que passar tudo em 1 hora. É possível eu me comunicar na minha velocidade, fazendo com que a outra pessoa entenda, sem que eu seja rápido demais? Consegue. Na verdade, a terapia fonoaudiológica depende mais do paciente do que de mim, porque eu faço orientação. O que valida se vai dar certo ou não é o seu treino diário, é você acordar lá. Então, eu sempre falo para os pacientes, faz o treino quando você for escovar os dentes de manhã, porque você já faz de manhã, já sai de Treino casa. isso aqui. Tem outros exercícios, tem muitos, né? Então, já faz quando você vai escovar os dentes lá, já sai livre de casa, já tá certinho. Porque assim, você faz a sessão uma vez por semana comigo, eu passo orientação, só que o que vai validar se vai ter uma evolução legal ou não na sua fala, se você vai se sentir bem com isso, é o seu treino diário, né? Então, é você ficar se policiando e treinar ali para poder mudar essa velocidade de fala, essa dicção. Show. Achei incrível isso. Eu acho que não existe nada que a gente não esteja atrelado com a comunicação. Vamos fazer um mix com isso agora. Então, se a gente envolver isso, pegar uma boa gestão Sim. com uma boa comunicação, há grandes chances, ou a gente pode dizer que sim, essa empresa vai ter um resultado positivo. Com certeza. Dito isso, preciso te fazer uma pergunta que para mim talvez seja a mais importante. Você entende que o conhecimento que você tem agora, na profissão que você escolheu para você exercer, é suficiente para você ser uma empresária? Com certeza não. Por quê? Eu acho que as áreas, elas se complementam. Com certeza, assim, sem nenhuma dúvida, não. A gente precisa, assim, demais, né, de finanças. É uma coisa que realmente, não estou falando assim só por falar, seria bem bacana se estivesse na grade curricular da Fono, não só da Fono, mas em todas as áreas da saúde. É muito necessário. São dúvidas, assim, que todo mundo tem. A gente senta, assim, para almoçar, porque é sempre equipe multi. Então, é sempre o psicólogo, o físico, todo mundo junto. A gente senta para almoçar e é muito engraçado como são áreas diferentes, mas com as mesmas dúvidas. Ninguém sabe. É um mistério. E é muito louco isso, porque a gente tem na cabeça de que tem coisas que são muito simples. Então, eu vou abrir uma empresa, eu preciso pagar todas as contas e vai sobrar o meu salário. E na prática a gente descobre que não é assim. Você acha que eu pensei isso no dia lá da minha colação? Imagina, não pensei que eu ia me preocupar com essas coisas. A gente se preocupa com outras coisas. E aí no começo, assim, já vem um monte de pergunta que eu não sabia responder, né? Que eu fui correndo pra vocês. Olha, gente, me perguntaram tal coisa, apareceu tal coisa. Então, é bem complicado. Por exemplo, fluxo de caixa. Você já tinha ouvido falar fluxo de caixa alguma vez antes de você entender que você precisava ter um fluxo de caixa? Bem de longe, assim, sabe? Bem por cima. E aí é uma coisa que, assim, que é importantíssimo. Vamos pensar o seguinte. Se você entrar agora num táxi, ok? Se a gente sair daqui agora, quando a gente terminar a gravação, você entrar num táxi. Você sentou no táxi. Você deu sinal, o motorista parou, você entrou e você sentou. Se você não disser para ele aonde você vai, ele tem como te levar? Não tem como. Como é que você abre uma empresa se você não sabe para onde você quer ir? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de um desenho infantil que diz: quem não sabe o lugar onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Essa frase é boa. O fluxo de caixa, para quem é dono de uma pequena e média empresa, ou se você vai ser um autônomo, é importantíssimo. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona a estrutura, então, de você montar um fluxo de caixa. Para ser muito simples. Então, vamos lá. Eu vou usar algumas linguagens, agora é minha vez de gastar. Vou usar algumas linguagens, mas eu vou ser simples sem ser simplista, beleza? Tá. Então, vamos lá. Você vai montar um fluxo de caixa. Aí, não importa se você vai fazer no Excel ou se você vai fazer num sistema de gestão. Se você vai comprar um sisteminha, um aplicativo, para onde você vai lançar. O mais importante é você fazer o controle. Então, o que você tem que controlar? Tudo que você recebe. Isso tudo que você recebe, a gente chama isso de receitas, ok? Você vai chamar isso lá de receitas. Só que nem tudo que você vende é o que você recebe. Concorda ou não? Concordo. Então, vamos lá. Você fez uma... Vou chamar de venda, tá? Posso chamar de venda ou não?
Nesse caso, pode. Tá bom. Eu tô acompanhando. Você pode fez chamar. uma venda lá de um paciente de R$1.000, Tá. ok? Ele passou no cartão. Vai entrar na sua conta R$1.000? Tem as taxas, né? Vai entrar na sua conta R$1.000? Não. Não vai entrar na sua conta R$1.000. Concorda que você não pode considerar, então, o valor de 1.000 como recebimento? Porque, na verdade, você não vai receber os 1.000? Concordo. Porque, na verdade, você tem os 1.000 para você fez a venda, mas que vai entrar na sua conta não é os 1.000. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, você vai criar uma linha lá chamada receita bruta, que é o valor da venda que você fez. Aí, você vai fazer, na linha de baixo, uma dedução. E pode ser no caderno. Pode ser num post-it. Pode ser numa agenda. Se você tiver habilidade, faça no Excel. Se você tiver mais habilidade, faça num sistema de gestão que é muito simples de você lançar. Quem mexe no Instagram, mexe no Facebook, mexe no TikTok, vai conseguir mexer nesse sistema tranquilamente. Você vai lançar lá a receita bruta, que é o valor que você vendeu. Então, receita bruta que você vendeu. Beleza? Você vai fazer a dedução das taxas que você tem. Então, descontou lá. Naquela venda, descontou 2% de taxa de maquininha. Então, você vai deduzir a taxa da maquininha. Então, você vai chamar isso ali de taxas da operação. Ok? Aí, você vai chegar na receita líquida. Como? Você vai pegar o valor bruto, menos o valor que você teve de taxa, você chegou no valor líquido. O valor líquido é o que você pode colocar no seu bolso? O que você acha? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Resposta certa, ainda não. Ainda não. Por que ainda não? Porque você tem as despesas para pagar. Sim. E aí, quais são essas despesas que você tem que pagar? E aqui é onde acontece o problema ou a mágica. Que é assim, no seu caso, você é autônoma hoje. Você trabalha Sim. como PJ ou você é CLT? Autônoma. Na sua área existe CLT? Existe. Existe CLT. Mas você hoje trabalha como autônomo. Então, Isso. posso chamar de PJ? Pode. Então, você é PJ. Então, você tem a questão do recibo e depois eu acho que você me fez essa pergunta no começo, né? Se vale a pena o recibo ou se é nota. Tá. Vamos pensar na possibilidade do recibo. Então, você foi lá, emitiu um recibo, ok? Recebeu o valor bruto, descontou, sobrou o líquido, ok? Ok. Você paga algum custo por você trabalhar numa clínica ou você só recebe e a clínica já desconta de você? Segunda opção. Segunda opção, a clínica já desconta de você. Então, você já recebe o valor líquido que é seu de fato. Isso. Ok. Nesse seu valor que é seu de fato, todas as coisas que você vai precisar, os apetrechos, não sei como é que a gente vai chamar isso, as suas ferramentas de trabalho, você que compra ou já tem no lugar onde você trabalha? As duas coisas, depende. Então, depende do que eu preciso. Então, é Tá. meio a meio. Tá. Geralmente, tem algumas coisas que eu sinto necessidade e eu acabo comprando. Então, eu tenho muitos jogos, muitos materiais para fazer avaliação. É meio a meio. Que isso vai melhorar o teu atendimento. É, Vai fazer com que o teu atendimento seja melhor. Ok? sim. Então, isso é uma despesa que você vai ter. Certo. Concorda ou não? Concordo. Ok. Você vai ter essa despesa. Os benefícios como vale transporte, como vale refeição, Tudo por minha conta. tudo por sua conta. É. Então, desse valor que você recebe, precisa ser deduzido essas Sim. coisas também, ok? Sim. Ok. Você concorda, então, que você não pode considerar esse valor líquido como se fosse o seu salário, porque você precisa deduzir essas coisas, porque isso faz parte do teu trabalho? Concordo. E se isso faz parte do teu trabalho, mesmo você sendo um empresário ou sendo uma autônoma, se você considerar só esse valor líquido, de fato, o que você recebe precisa ser diluído essas coisas. Porque se você não tiver esses elementos, essas coisas, você não consegue entregar o teu trabalho com efetividade. Concorda ou não? Concordo. Beleza. Dito isso, preciso te perguntar. Faz mais sentido para você, então, ser CLT ou faz mais sentido você ser CPJ? O que você acha? Ai, ainda é uma pergunta bem difícil. Porque, assim, depende de muitas coisas. Pra mim, no momento, compensa mais ser autônoma. Mas depois de ouvir toda essa sua explicação, que eu não tinha pensado, né? A gente não chega e coloca na ponta, assim, do lápis, da caneta. Tô um pouco na dúvida. Agora eu vou confundir mais a sua cabeça e provavelmente das suas amigas também que trabalham com isso, que vão ter essa É uma dúvida cruel. Vamos lá. Agora vamos pensar na questão do CLT. Vamos reprocessar tudo isso que a gente falou e vamos pensar na questão do CLT. Ok? Ok. Se você fosse CLT, para a empresa que está te contratando, ou seja, a contratante, você não custaria o valor efetivamente em que está registrado lá na sua carteira, porque tem os impostos. Sim, desconta tudo também. Exatamente. E também para a empresa custa mais caro. Então, a continha é mais ou menos assim. Se você ganhasse R$ 2.500, para a empresa custaria em média R$ 4.000. Entendi. Então, você teria um custo de 4. Para a empresa. Você custaria para a empresa R$ 4.000. Aí, quando você recebe o seu valor, você não recebe sobre os 4. Você vai receber sobre os 2,5. Certo. Sobre os 2,5, você vai pagar a alíquota do IR, se você tiver enquadrado ou não.
Aí você vai ter lá o desconto do FGTS, você vai ter o desconto do INSS, ela vai descontar uma porcentagem do valor do Vale Transporte, do valor do Vale Refeição, do convênio. No final das contas, você vai receber menos do que você recebia com uma questão do PJ. O que eu quero te explicar é assim, de uma forma ou de outra, você vai ter os descontos. Quando faz mais sentido você estar num processo e você estar em outro processo? Quando você entender quais são os teus custos. Então, assim, para alguém que ganha até R$ 2.500, não faz sentido nenhum você ser autônomo. Entendi. Por quê? Porque esse valor que você vai ter ali no autônomo de R$ 2.500, dependendo de como você estiver operacionalizando isso, vai te custar mais caro. Porque se você, por exemplo, estiver fazendo vendas na maquininha de cartão, você vai pagar o IR sobre as vendas que você pagou na maquininha de cartão. Agora, se você ganha mais do que os R$ 2.500, e óbvio que eu estou fazendo uma linha de corte, não quer dizer que R$ 2.500 seja o número, tem que ser o R$ 2.500. Sim. Estou usando um número só para a gente figurar isso e ficar claro para você. Dependendo do valor que você ganha, vai fazer mais sentido para você ser autônoma, porque vai entrar mais dinheiro no teu bolso, desde que você faça uma boa gestão financeira. Que é a parte difícil, a questão do planejamento, né? Que é a questão do planejamento. Sim. Então, assim como na sua área, você precisa investir em jogos para melhorar o teu atendimento, se eu te falar que o planejamento financeiro também faz parte do seu trabalho agora. Faz sentido. Sabe por que ele faz parte do seu trabalho? Porque você decidiu não ter alguém administrando por você. Você decidiu ser autônoma e você administrar. Então, você, direto ou indiretamente, passou a ter um departamento financeiro, que pode ser você mesmo. Só que você precisa fazer o gerenciamento. Eu tenho que aprender. Pode ser eu, mas eu preciso aí de uma ajuda para aprender a fazer isso. Exatamente. E aí, assim, agora que você falou de ajudar, dá para você ir no YouTube aprender isso no YouTube? O que você acha? Não, né? Não dá. Mas no YouTube tá cheio de informação. Será que Mas ninguém não é vai a mesma conseguir? coisa. Por não quê? É porque cada caso é um caso, né? Eu acho que tem que ter essa conversa de você sentar, explicar a sua rotina, do que você precisa, e aí ter essa troca, não é? Cada caso é um caso. É a mesma coisa da fono, né? O pessoal vai lá e pega um exercício no YouTube e faz. E aí não pode, né? Tem que ter ali essa conversa, é importante. Mas não sei se agora ficou claro para você que a diferença de você ser CLT e você ser PJ vai estar no processo em que quanto você está preparada para gerenciar isso. Entendi. Porque se você não estiver pronta para gerenciar isso, não adianta você receber mais dinheiro, porque vai ser ilusório. Eu não tô pronta. Tô precisando aí. Sabe uma coisa que é importante que você não perguntou e eu sei que vai ter um monte de gente que vai ficar com dúvida e depois vão falar, mas vocês não falaram isso? Que? Existe uma conta ou uma porcentagem correta para você dividir o salário? É Já ouviu falar nisso? Que as pessoas perguntam assim, como é que eu divido meu salário? Sim. Eu divido meu salário numa porcentagem, assim, tem gente que fala que você tem que dividir em 3. Tem gente que diz que você tem que dividir em 4. O que você acha? Você acha que existe uma porcentagem ideal? Vai ser assim, eu vou dividir 30 e vou dividir lá 40 para alguma outra coisa. O que você acha? Eu vou chutar, não sei, tá? Eu acho que em 3, talvez. Quais seriam essas 3? Não sei. Não sei. Na internet as pessoas falam muita coisa. Eu já ouvi muita gente falando muita coisa. Qual a câmera que tá gravando a gente? Essa aqui? Vou olhar para essa câmera aqui agora e vou falar. Tá. E é para dar problema mesmo. Porque se não fosse para dar problema, a gente não ia fazer. É para dar problema mesmo. É conversa fiada esse negócio que as pessoas falam que você tem que cortar cafezinho, que você tem que eliminar lazer, que isso não vai ajudar. Vamos pensar o seguinte. A gente trabalha. Se você não tiver um tempo para o lazer, você não destinar um dinheiro para isso, não adianta você estar trabalhando porque a sua empresa ou você tem o pior emprego que você poderia ter. Por quê? Porque se você abrir uma empresa, vamos pensar o seguinte, a gente abre uma empresa para quê? A gente abre uma empresa para ganhar dinheiro. O pensamento da empresa é, eu abro uma empresa para ter lucro, ok? Então você virou autônoma porque você entendeu que para você vai ser mais benéfico do que você ser CLT. Se você estiver ganhando menos dinheiro sendo PJ, não faz sentido nenhum você ser PJ. Concorda comigo ou não? Concordo plenamente. Então vamos lá. O que as pessoas não enxergam nisso, o que as pessoas fazem que é tudo errado? As pessoas começam a fazer o seguinte, quanto eu gasto de café por dia? Eu gasto R$ 2,50, então eu vou parar de tomar café. Nossa, já ouvi muito isso. Vou parar de tomar café. Ou as pessoas dizem o seguinte, eu não vou mais sair, porque agora eu não tenho mais dinheiro, então eu também não vou mais sair. Então você trabalhou o mês inteiro, então vamos pensar pela lógica. Você trabalha de sábado? Não mais. Só de segunda a sexta? Já trabalhei, hoje em dia é só de segunda a sexta. Agora é só de segunda a sexta. Então, qualidade de vida. Qualidade de vida. Então vamos lá. Digamos que vamos pensar que você trabalha de segunda a sexta. Quantas horas por dia você trabalha? 6 horas, 7. 6 horas? Rapaz, eu quero ser fono, hein? 6 horas por dia. É o ideal. 8, né? No máximo. 6 horas. Então, ok. Vamos pensar que você trabalhou lá 6 horas por dia, ok? Você trabalhou 6 horas por dia.
Nessas 6 horas que você trabalhou por dia, você trabalhou bastante. Você se dedicou bastante, é um trabalho pensado, que você precisa atender as pessoas, cada paciente é um caso, ok? Beleza. Você trabalhou essas 6 horas. Nessas 6 horas que você trabalhou, pensa o seguinte, que isso você vai multiplicar isso no mês inteiro. Então, vamos pensar que no mês inteiro, você tenha trabalhado lá. Vamos pensar na semana, 40 horas semanais. Vamos pensar assim. Então, vamos pensar. A semana tem 5 dias? Isso. 5 dias, então se a gente pensar que você trabalhou 6, então se você trabalhou as 6 horas ali, 30, vamos pensar 30, 40 horas você trabalhou por semana, se você fizer uma hora extra, às vezes acaba acontecendo de um paciente você prolongar. Acho que ninguém consegue fazer regradinho os 40 minutos. A gente sempre vai ultrapassar um minuto ou outro, ok? Vamos fundamentar que você trabalhou de 40 a 44 horas semanais, na média. Tem dia que você trabalhou 8 horas, tem dia que trabalhou 44 horas semanais. Nessas 44 horas semanais, então você vai multiplicando isso aí. Então você fez 44 horas na primeira semana, 44 horas na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Você tirou lá todo o seu valor de entrada. Como é que você divide esse valor? Como é que dizem na internet? E a gente vai desmistificar isso. As pessoas dizem o seguinte: você precisa pegar do valor total que você recebeu e você vai dividir ele em 3 partes. E as pessoas dizem que você tem que fazer o seguinte: você vai pegar lá, 30% você vai colocar para as suas despesas. E algumas pessoas consideram 40% para as suas despesas. Então, vamos pegar esse grupo das pessoas que dizem 40%. Então, você pegou 40% e vai colocar para as suas despesas. Sobrou quanto? 60%. Desse 60%, eles dizem que você vai pegar mais 30% e outras pessoas dizem 40% e você vai colocar isso para investimento. Então, você pegou 40% lá da sua operação, ok? Para você pagar as suas despesas. Algumas dizem 30 e outras dizem 40. Vamos pegar aqui, elas disseram 40. 40 você vai colocar para você investimento. O que seria esse investimento? O dinheiro trabalhar para você. E aí vamos pensar o seguinte: o que você conhece de investimento? Olha, me veio na cabeça guardar dinheiro. Onde? Aí... No colchão? No banco. No banco. Mas na onde? Na poupança? Na poupança. Quanto rende correto. a poupança, doutora? Aí é uma pergunta difícil. Eu vou deixar essa pergunta para você. A poupança não está gerando nada. Então, você vai guardar o dinheiro na poupança lá. A poupança está gerando, sei lá, 1%. Você colocou o dinheiro na poupança. Ficou o ano inteiro lá o dinheiro parado. O ano inteiro, seu dinheiro ficou parado. O banco trabalhou com o seu dinheiro. No final do ano, gerou 1%. Você acha que valeu a pena? Qual é o ideal aí de investimento? Segura. Eu vou guardar essa cerejinha pro final. Segura. Onde que é ideal você fazer isso? Então, segura isso aí. Aí, digamos que foi 40-40, sobrou 20. Ok? Eles dizem que esses 20 você vai colocar pro lazer. Agora, vamos pensar na ótica do que acontece na prática. Na prática, quantas pessoas você conhece que consegue de fato aplicar essa regra e consegue guardar esse dinheiro das pessoas que trabalham na sua área e que chegam no final do mês e falam assim: 40% eu vou pagar as minhas contas, 40% eu vou reinvestir tá e engraçado, 20% eu vou usar para o lazer. Acontece isso na prática? Não, é até engraçado, é triste, né? Porque não acontece. Não acontece na prática. Mas você acha que isso deveria acontecer? Não sei, acho que seria mais organizado, talvez, ou não. É que na prática não funciona. Na teoria tá bonitinho, eu entendi que tá lindo, eu gostei desse sistema. Só que a gente não consegue, né? Então... Como é que você faz, então, para controlar isso? Como é que você acha? Tem um jeito para fazer isso? Não, com certeza tem, eu tenho que aprender, me ensina. Então, vamos lá. Primeira forma de você fazer isso é através do fluxo de caixa. Então, no fluxo de caixa, você vai conseguir prever tanto as suas entradas quanto as suas saídas, uma estimativa. Seus pacientes são fixos ou são variáveis? São fixos. São fixos. Então, você consegue entender e garantir o quanto você vai ter de recebimento. Sim. Então, você também não tem uma surpresa de saber que no mês você vai ganhar 1.000, no outro mês você vai ganhar 10. Ok? Na média, você tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai receber. Média, Perfeito. Feito isso, o que você tem que fazer? Você tem que, então, planejar as suas despesas, e aí isso pode ser chamado de planejamento orçamentário, pode ser chamado de fluxo de caixa projetado. Aí você pode dar um nome. Média, Seguindo essa média. Então, vamos pensar o seguinte: se você ganha R$3.000, você pode ter uma despesa de R$2.800? Não é o correto. Tá ali muito no limite. Então, se acontece alguma outra coisa, já... Exatamente. Então, anota aí para você não esquecer, depois você compartilhar isso, o pessoal tá gravando para marcar isso para as pessoas. Então, vamos lá. Se você ganha R$3.000, tô falando do valor líquido, que de fato entrou no seu bolso, o máximo que você pode ter de despesas é 55%. Uau, que difícil. E aí, dentro desse 55%, pensando no eu empresário, ok? Pensando em você que esse dinheiro, em teoria, ele está se misturando, você precisa pensar: se você morar de aluguel, o custo do teu aluguel está lá destinado? E aí eu vou te perguntar: morar bem é uma despesa ou um investimento? É um investimento. É um investimento. Então você escolheu morar num lugar bom. Sim. Ok? Porque isso vai te trazer qualidade de vida. Se você tiver uma boa qualidade de vida, isso vai melhorar o seu atendimento, sim ou não? Com
certeza. Eu vou ter mais disposição, né? Então, muda tudo. não adianta você querer também reduzir, morar num lugar onde você vai viver com medo, que você vai ter que voltar com receio de suas coisas vão estar em casa. Então, um lugar que você vai ter tranquilidade. Sim. Ok? Então, ok. Depois você tem água, luz, telefone, internet, Netflix. O que mais? Academia? Academia. Precisa investir na saúde, porque um dono de uma empresa que não tiver saúde financeira, ou você não tiver saúde financeira, não tiver uma saúde física, também não vai funcionar. É uma lista enorme aí de coisas para pagar. É infinita essa lista. Pois é, mas essa lista não pode ser maior do que o teu valor de entrada. É. Entende isso ou não? Então, Anotei, 55%. 55%. Então, quanto sobrou? Que difícil fazer conta. Tô nervosa. Tá fácil agora. 45. 45. Eu não sou tão ruim assim, eu sou nervosa. Então, vamos lá. Sobrou 45. Pensando agora, assim, rapidamente, que a gente tá quase encerrando aqui. Eu vi que os nossos minutos estão quase chegando lá. Pensando nisso. Você acha que é possível? 55% do que você recebe ser destinado para suas despesas? O que você acha? Deveria. Talvez se eu... Possível. Se eu tiver um planejamento legal, aí uma disciplina, uma educação financeira, eu consiga fazer esse sistema. Perfeito. Né? Vou te ensinar uma coisa que vai servir para todo mundo, para suas amigas, para todo mundo. O que você tem que fazer? Fazer uma lista. Você vai chegar na sua casa. É chato. Não tô dizendo que é legal. Mas é necessário. Mas é necessário. O que você tem que fazer? Vai fazer uma lista. Antes de você olhar o seu valor de entrada, você vai olhar os seus valores de saída. Porque é isso que vai te deixar mais feliz no final do mês. Tá. Porque mais importante do que quanto você ganha é como você administra. É. Então vamos pensar o seguinte. Tô sentindo na pele, é real. Tá sentindo? É. Então tá bom. Real. Então estamos no caminho certo. Então pensa o seguinte comigo. Você vai pegar e vai listar tudo que você tem de gasto. Você vai listar tudo. De tudo. Eu gastei com café. Sem precisar cortar o café, mas você vai listar lá tudo que você gastou. Então, café, lanches e refeições, gastei na academia. Você vai listar todas essas coisas. Depois que você listar todas essas coisas, você vai dividir ela em 2 classes. Quantas classes? 2 classes. Classe que você vai colocar assim. A primeira classe, aí você pode colocar o nome que você quiser, mas eu vou definir ela para ficar claro para você. A classe número 1, você vai colocar assim. O quanto disso aqui é para Vivian Fono? Tá. E o quanto disso aqui é para Vivian normal? Pessoa normal, Vivian. Vivian. Então, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Você vai separar. E aí você vai ver quanto você tem de gastos com a Vivian Fono e quanto você tem de gastos com a Vivian normal. Tá bom. Ok? Não que a outra Vivian não seja normal, Não, né? tá certo. Ok? Entendeu o raciocínio? Entendi. Beleza. Você vai fazer essa separação. Tá. Quando você fizer essa separação, você tem que entender se esse valor que está separado para Vivian Fono, se ele é muito maior do que o que você tem na pessoa física. Ele precisa ser equilibrado. Então, você também não pode colocar muito na sua questão profissional e esquecer da sua questão pessoal. Tá Sim. claro isso? Então, isso precisa Tá ser bem um claro. equilíbrio. Tá. Feito esse equilíbrio, precisa estar em 55%. Tá. Ok? Sobrou 55%. Aí, o que você vai fazer com o restante? O que você vai fazer com o restante? Você percebeu que eu falei que você, dentro desses 55, você já está incluindo a Vivian Fono e a Vivian Pessoa Física? Sim. Então, concorda que o valor de reinvestir, de comprar os seus jogos, tem que estar calculado dentro desse negócio? Concordo. Dentro dos 55? Sobrou 45 para você, ok? Sobrou esses 45. Desses 45, você vai tirar o teu lazer. Porque essa despesa que a gente está falando aqui de Vivian Física são despesas que você vai ter em casa. Água, luz, telefone, etc. Que não tem nada a ver com a questão de lazer. São fixas também. Que são necessidades que você tem, são coisas naturais que você vai precisar. Sim. Ok? Beleza? Beleza. Feito isso, sobrou os 45. Com esses 45 que vai sobrar, o que você tem que fazer? Com esses 45 que vai sobrar, aí você vai olhar o que você vai fazer de investimento. Então, o que você tem que pensar? Quanto tempo eu vou demorar para receber de novo? Aí você vai olhar para o teu recebimento. Aí eu só vou recibo no próximo mês, a menos que eu faça uma hora extra no sábado, etc. Que eu tenho Essa que é uma sacrificar conta isso. que eu faço com frequência. Que faz com frequência. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer antes de responder onde você vai fazer o investimento. Ok? Que é o seguinte. Se você estiver incluindo dentro do teu valor de recebimento o teu limite do cartão de crédito, você tem um problemaço. Ah, entendi. Porque o cartão de crédito não faz parte do teu salário. É real. É complicado o cartão de crédito, né? Bem complicado. Qual que é o grande problema das pessoas? Elas usam o cartão de crédito como se fosse parte do valor do salário delas. Ou o cheque especial. Eu lembro que você fez uma live que eu assisti que falava justamente isso, sobre o cheque especial. Sobre o cheque que você fala, não é complemento da sua renda. Isso ficou bem na minha mente. Cartão de crédito... Quer ver uma pergunta que você não precisa falar se você não quiser. Mas vamos Tá. pensar o seguinte. Em algum momento você já usou o cheque especial?
Lógico. Já usou o cartão de crédito e estourou e falou assim, agora como é que eu vou pagar isso? Eu melhorei depois das suas lives, que eu até cortei, assim, muito orgulhosa. Cortou o cartão? De crédito, cortei cartão. Falei, olha, não sabe usar, não usa, entendeu? Melhorou. Mas mais importante do que você cortar o cartão é mudar uma coisa no teu mindset. Que é o seguinte, se você conseguia pagar R$1.500, R$2.000 de fatura, por que você não consegue guardar R$2.000 e R$1.500? Não é tão fácil pensar assim, porque na prática não é. Porque a gente não separa nessa conta do que você tem que fazer. Planejamento, né? Planejamento. Não tem jeito. Então, assim como seus pacientes precisam todos os dias de manhã fazer todos os processos, enfim, Sim. você também precisa ter um planejamento. Porque se você não fizer um bom planejamento, você concorda que isso vai dar um problema? Então, Com certeza. onde investir, então, esses 45 que sobraram? Poupança? Esquece. Porque se você colocar na poupança, vai render nada, vai chegar no final do ano, o que gerou foi irrisório. Colocar embaixo do colchão, o que você acha? Não, perigoso. Sabia que o meu avô guardou dinheiro embaixo do colchão, ficou guardando dinheiro embaixo do colchão, aí mudou a moeda. Quando a gente achou o dinheiro, tá vendo? já não valia mais nada. Cruzado Tadinho. novo, cruzeiro, acho que era isso, cruzado novo. Só ficou pra coleção mesmo. Ficou pra coleção, inclusive tá colado lá no escritório, a gente tem algumas notinhas que a gente colocou lá. Então, quer dizer, colocar embaixo do colchão também não é uma hipótese. Sim. Vamos pensar. Financiar um apartamento, o que você acha? É um investimento ou uma despesa? Os dois. Pode ser os dois. Por quê? Me explica por quê. Porque é um investimento, né? Uma coisa que vai ser minha a longo prazo, só que é uma despesa fixa lá todo mês. Tô indo pelo caminho certo, é isso? Tá indo no caminho certo. Vou olhar de novo pra câmera que já tá quase acabando. Quanto tempo a gente tem ainda? Nem sei mais quanto tempo a gente tem agora. Acho que tá quase acabando, né? Tá quase chegando lá, pai. Tá quase chegando. Estamos chegando lá no término. Então, eu vou olhar pra câmera pra gente responder isso. Olha só. Se você financiar um apartamento, se você fizer um financiamento de um apartamento, qual que é o problema que acontece? Se você financiou um apartamento, ok? Você financiou um apartamento, sei lá. Sim. Você fez em 30 anos para pagar, ok? Durante 30 anos você vai ter uma parcela todos os meses para você pagar. Sim. Ok? Ok. Se você vai ter 30 anos uma parcela para pagar, aumentou ou diminuiu o seu recebimento? Diminuiu? Diminuiu o seu recebimento. Mas você vai me dizer assim, mas eu adquiri um imóvel. Sim. E a única forma de eu adquirir um imóvel foi fazendo o financiamento. É que é a longo prazo, né? Então, até chegar... Antes que me crucifique, eu não estou dizendo que você não tenha que comprar. Mas a gente também não pode entender isso como um investimento agora. Estou fazendo um investimento, mas o dinheiro está saindo. Então, vamos pensar o seguinte, se você ganha R$3.000, Sim. a gente já distribuiu lá os 55%, sobrou os 45%. Desses 45% que sobrou para você ali, se você tem uma parcela do apartamento, essa parcela do apartamento está entrando ou está saindo? Tá saindo? Então, você não tem mais os 45%. Entendi. Então, se você não tem mais os 45% ali, você concorda que nesse momento ainda ele não é um investimento? É a longo prazo. Bem longo. Aí você vai me dizer assim, mas e se eu alugar? Aí o valor do aluguel precisa dar para pagar a parcela e ainda te gerar um ganho. Aí Sim. tudo bem. Só que aí você não vai considerar o apartamento ainda como investimento. Você vai considerar o ganho que você teve sobre a alocação do imóvel. Faz sentido? Pegou isso ou não? É, desanima, mas faz sentido. Mesma coisa de comprar um carro. É. Eu comprei um carro e aí eu tenho um investimento. É mesmo? Quando você compra um carro, o que vem junto com o carro? PVA. Seguro. Então, já te falei que não vale a pena você colocar no colchão. Já falei que não vale a pena você colocar na poupança. E vale a pena você fazer um investimento e comprar um apartamento. Sim. E vale a pena você comprar um carro? Vale. Porque tem pessoas que não conseguem guardar o dinheiro de forma alguma. Então, isso faz com que ela tenha alguma coisa, pelo menos, e ela consiga pagar. Melhor. Tem um controle melhor. Beleza. A melhor forma de você conseguir fazer um investimento é onde você consiga gerar uma rentabilidade. E aí, cuidado. Quando a gente está falando de rentabilidade, está cheio de gente na internet falando de pirâmide, falando de uma série de outras coisas que, se você não entende, também não adianta você colocar o seu dinheiro. Sim. Então, qual é a forma mais segura de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Como é que você acha que é a forma mais segura de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Uma pergunta bem difícil. Não sei. Tem duas formas de fazer o seu dinheiro trabalhar para você e que às vezes a gente não faz. E uma é muito simples. Quanto você investe no seu conhecimento? Eu não sentei ainda, assim, pra fazer, assim, na Mas ponta você do lápis. investe bastante. Com certeza. Tem que ler, fazer bons cursos. São muitos cursos. A gente não para de estudar. Você concorda que isso é um investimento? Concordo. Porque quanto mais você estiver preparada, melhor vai ser o teu atendimento, mais as pessoas vão te procurar e maior vai ser o valor do serviço que você vai cobrar. Sim. Ou isso foi um investimento? Teu dinheiro trabalhou para você, sim ou não? Sim. Beleza. Segunda forma de você fazer isso, e aí tem muita gente que também vai achar que isso é um absurdo, mas é uma realidade, isso acontece, é você
contratar uma empresa que entenda de investimentos, mas que você tenha tranquilidade de fazer isso de uma forma correta. Então, por exemplo, hoje em dia tem muita gente na internet, então você não pode colocar o seu dinheiro todo num lugar só. Então, tem muita gente que vê na internet lá e fala, não, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Calma. Não existe, de novo, não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, não existe gênio. Então, se você não conhece, a forma mais segura de você fazer isso é você não perder. Entendi. Então, a melhor forma de você fazer o teu dinheiro render é você ter ele lá guardado e você ter uma reserva de segurança. Ainda que ele esteja rendendo 1%, se você não conhece nada de finanças, se você não conhece a XP, se você não conhece uma série de outras pessoas, se você não conhece ninguém, não entende nada disso, não adianta você arriscar porque você vai ser enganado. Concorda? Porque as pessoas vão dizer assim, não, eu vou colocar aqui no Tesouro Direto. Quanto tá pagando o Tesouro Direto? As pessoas nem sabem. Não tem noção nenhuma, que nem eu aqui, quando comecei, sem noção. É bem perigoso, né, na verdade. É muito perigoso porque você não sabe. Então, se você entrar num lugar em que você não sabe para onde você está indo, há grande chance de você se perder no meio do caminho e não saber voltar. Faz sentido isso para você? Faz total sentido. Então, olha só. A lição de casa para nós executarmos. Você tem que olhar para as suas despesas. Fazer uma lista, dividir as suas despesas em duas. Quando você dividir as suas despesas em duas, entender. 55%. O que é Vivian, processo de fono, e Vivian, despesas do que você tem. Tá. Que, em teoria, isso a gente poderia chamar do seu salário. Certo. Ok? Essa segunda parte, que é a Vivian da tua casa, é o teu salário. Porque a outra parte está voltando para o teu trabalho. Sim. E aí, o que você precisa entender? Se você precisa fazer isso sempre, porque você também pode estar reinvestindo no teu trabalho em coisas que não estão te gerando resultado. Sim. Já parou para pensar nisso? Vou te dar um exemplo do meu trabalho, tá? Então, vamos lá. A gente pensou em gravar um podcast. O que a gente fez? Foi lá e comprou microfone, comprou fone, comprou uma série de coisas. Investiu. A gente entende de gravar podcast? Não. Entende de gravar podcast. Então, o que a gente fez? Deixou lá um monte de coisa parada. Foi um investimento ou uma despesa? Nesse caso, uma despesa, né? Foi uma despesa porque não melhorou em nada. A gente está aqui num estúdio onde a gente tem todas as coisas montadas, com a estrutura muito melhor, preparada para fazer isso. Concorda? Concordo. Então, você precisa também olhar se o que você está reinvestindo, de fato, está te gerando retorno. Entende isso ou não? Entendo. Eu tenho que chegar, assim, no foco para pensar em todos esses detalhes. Exatamente. Aí, sobrou os 45%. Desses 45%, você pode investir em algumas coisas que talvez hoje você ache que é impossível fazer, mas que você tem como fazer, que é, desses 45%, você pode pensar em como é que você vai fazer esse dinheiro trabalhar para você. Sim. E aí tem a possibilidade de você, então, investir em conhecimento, investir em você. Investir em mim ou investir em outra coisa aí? Vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, a gente tem a possibilidade de investir em empresas. Se você entendesse, então, por exemplo, hoje eu tenho participação em algumas empresas em que eu invisto nessas empresas. Então, o que a gente faz? Eu vou lá, escolhi um case, entendi que aquela empresa funciona, coloquei um dinheiro naquela empresa, porque eu entendo que ela vai me gerar um resultado. Sim. Mas se você não tem habilidade para fazer isso, não adianta. Tem que ter um conhecimento ou ter plena confiança ali na empresa que você vai entregar, né? Exato. Aí eu te pergunto o seguinte, sabe o que você deveria fazer, então, para gerar renda? Então, assim, você é uma pessoa da área da comunicação, ok? Querendo ou não, você faz parte da área da comunicação. Sim. Quantas pessoas têm dificuldade para se comunicar? Se você pegar o seu conhecimento, você colocar esse seu conhecimento dentro de um pacote e vender isso para alguém, isso tem valor? Tem valor, claro. E por que a gente não faz? É verdade. Faz sentido. Eu não sei se o conselho te proíbe de você fazer isso, né? Não sei se não tem. Então, você tem esse tipo... Então, por exemplo, você atende empresas? Não é minha área no momento. Mas existe fono que atende empresas. Com certeza, sim. Como é que a gente faz para encontrar essas fonos? Onde? É uma boa pergunta, mas assim, eu posso ajudar. Eu tenho colegas aí para indicar. Então me ajude, porque a gente precisa dessas pessoas. Sim. Mas você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Entendo. Se a pessoa não souber que a gente está ali para exercer aquela função, você nunca vai conseguir aumentar. E aí eu tenho uma coisa para te falar que talvez, não sei se isso vai fazer sentido para você agora, mas eu espero que em algum momento isso faça sentido para você. Se você não tiver como, quando você olhar todas as suas despesas e você entender que ela ultrapassou 55%, que ela é maior do que 65%, que ela é maior do que 75%, que ela é maior do que 80%, existe uma solução. Vou te ensinar uma conta agora para você e para todo mundo que vai ouvir esse podcast, que vai ver esse podcast, como é que você sabe se a sua vida financeira ela é uma vida financeira organizada ou não. Tá. Óbvio, eu estou olhando meu extrato, estou vendo que eu estou devendo 10 mil reais, eu estou devendo. Mas aí no próximo mês você consegue cobrir. Mas existe uma fórmula, uma continha que você pode fazer para definir se a sua empresa é rentável ou não. Tá. E que com isso, você vai aprender. Se você estivesse fazendo uma faculdade de administração, você aprenderia isso lá no 3º ano.
Eu vou te economizar aí já 3 anos de Tô faculdade. atenta. Vai 3 lá, anos. pode falar. Você vai pegar tudo que você recebe. Então, você vai pegar o quê? Tudo que eu recebo. Tudo que você recebe. Literalmente. Pegou tudo Tá. que você recebe. Lembra que a gente chamou isso de receitas? Sim. Vai pegar tudo que você recebe. Depois você vai pegar tudo que você paga no mês. Tá. Você vai chamar isso de despesa. Certo. Então, você pegou tudo que você recebeu no mês e tudo que você pagou no mês. Continha simples. Você vai dividir um pelo outro. Vai dividir um pelo outro. Vamos fazer uma conta agora? Tem calculadora no seu celular? Vamos fazer uma continha agora nesse finalzinho para Vai. fechar com chave de ouro. Abre a calculadora e a gente vai fazer agora um teste. Calma aí, vamos lá. É muito simples. E as pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso porque elas não fazem ideia que é tão simples assim. Bora. Simples assim. Então, vamos lá. Vamos de calculadora. Vamos pensar que você recebe 10 mil reais por mês. Ai, sim, hein? Recebe 10 mil reais por mês? Ficou feliz? Muito Então, feliz. joga eu pro vou embora universo aqui e feliz. volta. Vai receber né? 10 mil reais por mês. Então, Vai lá. quanto que você recebeu por mês? 10 mil. Só que você gastou 9.500 reais por mês. Então, você vai pegar os 10 mil e vai dividir pelos 9.500. Quanto vai dar? Já não dividi, calma aí. Você vai pegar os 10 mil reais Aham. e vai dividir por tudo que você pagou no mês, que é os 9.500 reais. Quanto deu? 10 mil dividido por 9.500. Vamos ver. 1,05. Quer dizer esse número? Faz ideia? Que tá ruim, tá no limite, né? Continha simples. Quando você pega o total que você recebe e divide pelo total que você paga, e aí pode ser empresa e pode ser pessoa física, e ele der 1, significa que você fechou no 0 a 0. Tudo que você ganhou foi suficiente só para o que você pagou de conta. Tá no limite. Se ele der menos do que 1, no financeiro a gente chamaria isso de prejuízo operacional. Ou seja, o que você ganha não está sendo suficiente para aquilo que você paga. Quanto mais longe do 1 ele ficar, maior foi a sua lucratividade. Então, esse valor que deu do 0,5, em teoria, seria a gordurinha que você gerou de caixa. Entendi. Qual que seria o ideal? Para fechar com chave de ouro. Se você fatura até 10 mil reais, você fatura até 10 mil reais, precisa dar no mínimo 1,15. O mínimo do mínimo é 1,15, que deveria dar essa conta. Se der menos do que isso, significa que você tem um problema e aí você precisa fazer uma redução de gastos. Então, o mais importante que respondendo a sua pergunta, onde você deve fazer um investimento, você deve fazer um investimento na sua gestão financeira. Tá. Então, em mim e na gestão financeira. E na gestão financeira. Porque se você melhorar... Notado. Assim, uma coisa que eu ouvi bastante, eu vou até fazer um merchan, não vou dizer o nome da pessoa, mas uma frase que faz muito sentido é assim, se você mudar o dono da empresa, você muda a empresa. E quando você diz mudar o dono da empresa, não é você tirar o dono da empresa e colocar outra pessoa no lugar dele. É você mudar a mentalidade dele de enxergar aquilo como dono. Sim. Então, agora você e todas as meninas, os meninos que trabalham com isso, com o fono que te mandaram as perguntas, têm uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Vocês deram um passo para frente. Vocês decidiram ser um eu empresário. Vocês decidiram ser uma autônoma que daqui a pouco vocês vão empregar outras pessoas. Então, vocês não podem ter mais a mesma mentalidade de que está tudo bem usar o cheque especial. Esclarece muitas coisas, gente. É muito bom. Entende isso? Aham, entendi. Isso vai te trazer tranquilidade. Você vai dormir melhor, você vai comer melhor, você vai fazer todas as coisas melhor porque você vai ter tranquilidade. Sim, paz interior, com certeza. Quer um dado importante? Quer um dado importante? Quero. Você acha que as pessoas separaram mais por conta do Covid ou por conta de gestão financeira? Ai, gestão financeira, né? Não se prepararam aí para esse Existem- acontecimento. Existem muitos casais que, óbvio, a convivência de estarem dentro de casa foi um problemaço que fez com Sim. que elas separaram. Mas grande parte dos problemas dentro do relacionamento está pautado na questão financeira. Meu Muito dinheiro, estresse. seu dinheiro. E as pessoas não conseguem controlar. E não conseguem falar de finanças, não conseguem falar de financeira de uma forma tranquila, de uma forma correta, sem que gere nenhum tipo de dificuldade. Mas é a educação financeira, né? Que a gente não tem no ensino médio, não tem no ensino superior. E aí é bem complicado, faz falta. Exatamente isso. Bom, acho que a gente foi muito esclarecedor, acho que a gente conseguiu tirar aí praticamente, resolver bastante problemas aí que as pessoas tinham dúvidas sobre isso, mas eu acho que você poderia dizer como é que as pessoas fazem para te encontrar, como é que quem quiser precisar de um trabalho, qual é a área que você atende, como é que as pessoas te encontram na rede social, Tá. não sei se você vai divulgar o teu número, como é que as pessoas fazem para encontrar o teu trabalho e serem ajudadas, porque eu acho que hoje eu estou saindo daqui com o pensamento de que preciso muito do contato e se você não fizer, me indicar alguém, para mim, principalmente, que sou muito acelerado, que falo Sim. muito, e para as pessoas que trabalham comigo, Tá. que a gente precisa melhorar essa questão da comunicação, que eu acho que vai ser fundamental para a gente ter sucesso naquilo que a gente faz. Como é que as pessoas te encontram? Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, tá bom? É vivianqueirozfono@gmail.com.br. Eu sou da área da linguagem, então aí quem tiver com alguma dúvida, alguma alteração, tanto na fala, na linguagem, oral, na escrita, na leitura, eu estou à disposição. Para crianças como adultos, quanto idosinhos, eu adoro.
Perfeito. Se você pudesse resumir tudo isso que a gente conversou aqui, uma sacada que você tirou, alguma coisa que você falou assim, puxa, Sim. isso aqui realmente eu vou levar para minha vida, qual seria? Olha, eu já tenho uns deveres, assim. Eu tô até um pouquinho preocupada de dar conta aí e não ficar muito boa. Mas, ó, hoje eu vou chegar em casa já fazendo a lista de todas as minhas despesas para poder fazer essa continha aí de quanto eu recebo e de quanto que entra, né? Eu vou falar que nem você, mais formal. Quanto que entra e quanto que sai e dividir aí em 2, aí de 55% para mim poder separar, né? A Vivian Fono da Vivian do dia a dia. Eu acho que tá faltando isso. É isso aí. Essa organização. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que mude a regra do teu jogo de fato, vai te gerar tranquilidade e você vai crescer. Eu acho que não adianta a gente crescer se a gente não crescer com o combustível ideal que a gente precisa. Sim. E aí a gente não pode ganhar mais e levar as nossas despesas na mesma proporção. Que é um grande erro. E a gente comete esse erro sempre porque a gente não consegue entender que mais importante do que quanto a gente ganha é como a gente administra. Beleza? Beleza. Vivian, foi um prazer receber você. Muitíssimo obrigado. Acho que esse primeiro podcast não podia ser diferente, não ter alguém da área da comunicação. E muitas dúvidas que às vezes as pessoas não perguntam e que não fazem. Esse podcast depois vai ficar lançado lá também no YouTube. As pessoas vão conseguir acompanhar a gente no YouTube. E você está mais que convidada para estar com a gente aqui nas próximas vezes, poder acompanhar, enfim, chamar suas amigas fonos, compartilhar e quem quiser participar. E muito obrigado mais uma vez por você ter vindo. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer compartilhar aqui com vocês um pouquinho da fonoaudiologia. Gente, muito obrigado e até a próxima. Esse foi o BPOcast.